Põe no cidade. Seus dois filhos. Japonês. O que se passa na mente de um assassino? Japonês, uma Então ele fica muito discutindo comigo, muito me falando as coisas toda hora, e eu acabo ficando nervoso e eu perco a direção das coisas. Mas eu não sei controlar as coisas. Descontrole. Essa é a justificativa que Marco Antônio Ferreira Paiva encontrou para se defender dos crimes que cometeu. Ele diz ter assassinado 7 pessoas. Eu matei 3, 4 pessoas de uma vez e não lembrar quem foi. O pessoal tem que contar pra mim quem foi. Eu tô arrependido, seu Lucas. Eu tô contando desde o começo, a verdade é essa. Por 9 anos, Marco Antônio matou sem ser descoberto pela polícia. Tinha uma vida aparentemente normal. Nasceu e sempre viveu na zona leste de São Paulo. Aos 46 anos, trabalhava como técnico em eletrônica e alugava os cômodos da casa em que morava. Era viúvo. A polícia desconfiou que ele poderia ser o assassino de uma inquilina, a baiana Vanessa Rocha Dias, de 22 anos. Vanessa foi assassinada aqui na casa de Marco Antônio, onde outros crimes também foram praticados. Ele confessou que eles tiveram uma discussão aqui na garagem. Ela o agrediu. Ele revidou e Vanessa caiu no chão. De madrugada, ele colocou o corpo dela no porta-malas do carro dele e levou para um matagal. O corpo foi encontrado sem roupas 2 dias depois. Curiosos sentiram o mau cheiro e chamaram a polícia. A perícia revelou que a jovem foi violentada e esganada. Colegas que trabalhavam com Vanessa nesse supermercado estranharam a falta dela e acabaram identificando o corpo no IML. Ela sempre foi comprometida com o serviço. Aí a gente sentiu falta, não veio na quinta, não veio na sexta, não, isso aí não é normal. Que tipo de moça que era Vanessa? Muito responsável, uma menina trabalhadeira, entendeu? Uma menina muito legal. Marco Antônio chegou a se apresentar espontaneamente aqui na delegacia uma semana depois do crime, mas foi dispensado. Policiais estiveram na casa dele em seguida e encontraram no guarda-roupa de Marco uma peça íntima de Vanessa. Desconfiaram e pressionaram o suspeito. Disseram que tinham imagens de câmeras de segurança de Marco Antônio saindo de casa na noite do crime. Ele caiu na armadilha. Mas inventou que foi comprar drogas de um traficante. Ele falou que ele foi conversar com o traficante, só que daí perguntado para ele, você pode nos levar até o traficante? E ele fez exatamente o caminho e foi até 300 metros em que a Vanessa foi localizada. Pra gente o que aconteceu. O interrogatório continuou até Marco Antônio confessar que matou Vanessa. Além de vários policiais que aparecem em momentos diferentes, o psiquiatra forense Guido Palomba também está presente. Por que você fez? O que aconteceu? Discussão, por briga, por ela ter me agredido. Eu não tinha intenção de fazer nada com ela, doutor. Com a solução do assassinato de Vanessa, a polícia descobriu outras 6 mortes cometidas a partir de 2005. A polícia também percebeu outra coisa. Marco Antônio tinha uma maneira específica de matar. Era sempre sem usar armas e quase sempre dentro de casa. Marco Antônio também confessou que os primeiros crimes dele foram cometidos aqui. Ele matou a mulher que vivia com ele e os 2 filhos do casal, uma menina de 4 anos e um menino de 7 meses. O relacionamento de Ivonete e Marco Antônio sempre foi conturbado. Ele chegou a ficar 3 anos preso por mantê-la acorrentada em cárcere privado. Solto, retomou o casamento e ela engravidou do filho mais novo. Marco Antônio tinha dúvidas sobre a paternidade do menino. Os primeiros assassinatos que cometeu começaram em uma briga doméstica. Desferiu um soco no rosto dela, ela caiu, levantou, foi para cima dele, ele deu outro soco nela e ela caiu desfalecida. Bateu a cabeça no chão.
Ivonete morreu na briga. Marco Antônio então colocou as duas crianças em sacos plásticos e decidiu se livrar delas junto com o corpo da mulher. Aí eu peguei, coloquei no saco e levei. Os corpos nunca foram encontrados. Segundo Marco Antônio, eles teriam sido jogados de madrugada nesse córrego, a menos de 1 quilômetro da casa dele. Seu Ademar, pai de Marco Antônio, não acredita. Eu acho que ele enterrou ela. Na época ele enterrou ela porque as ferramentas estavam sujas de terra. Tinha a ferramenta no fundo do quintal. Suja de terra. Então ele enterrou ela. Seu Ademar lembra que, na época, Marco Antônio disse para todos que a mulher tinha fugido de casa, levando os filhos. O senhor desconfiou? Eu desconfiei, porque ele já queria matar ela antes de ir preso. Ele comentou para ela e ela comentou para nós que ele só não matou ela porque ele não arrumou um carro emprestado na época. Abigail, tia de Ivonete, lembra que aconselhou a sobrinha a se afastar de Marco Antônio. E por que ela não se afastou dele? Ele acabou mandando carta para ela da cadeia, falando que tinha mudado. Infelizmente, ela acreditou. 2 anos depois de matar a mulher e os filhos, Marco Antônio voltou a agir. A vítima dessa vez foi a irmã dele, filha de seu Ademar. Simone tinha 34 anos e tinha passado a morar com o irmão depois do sumiço de Ivonete. Segundo Marco Antônio, a irmã queria ficar com o dinheiro do aluguel dos cômodos da casa. Eles discutiram. Ela o teria agredido. Ele diz que revidou. Aí acabei derrubando ela da escada. Quando ela tentou subir correndo para a escada, eu puxei a perna dela, ela caiu, bateu a cabeça. O corpo foi jogado nesse rio a pouco mais de 2 quilômetros da casa. Marco Antônio inventou uma desculpa, um problema com o celular, para justificar ao pai o sumiço de Simone. Ele, na época, falava que ela estava por ali, que ela não tinha desaparecido, que o chip dela tinha quebrado, que ela estava bem. Eles não moravam na mesma cidade. Outros 2 assassinatos aconteceram em momentos diferentes. Daniela, de 22 anos, era uma amiga de Marco Antônio. Ela também foi morta na casa. Segundo ele, caiu da escada. Fiquei nervoso e acabei levando ela de lá, para ninguém achar ela lá e falar que fui eu que matei ela, mas eu não matei ela. Rosana, de 45 anos, era uma namorada. Ela teria sido morta após cobrar explicações de Marco Antônio. A namorada desconfiava que ele tinha assassinado Daniela. Aí eu passei a cabeça da Rosana no ferro, para ela parar de falar que eu matei ela. Os 2 corpos foram jogados nesse matagal, a poucos metros de onde o corpo de Vanessa, a última vítima, foi encontrado. Os 2 casos vão ser reabertos. Na época, foram arquivados como homicídios de autoria desconhecida. Daniela e Rosana foram enterradas sem identificação. Somente agora, as famílias descobriram o que aconteceu. Ele é um psicopata, né? Louco. Não sei nem o que falar, não tem palavra para descrever uma pessoa que nem ele. A vida da gente, o que a gente passou esses anos, não vai voltar. O que eu espero mesmo é que ele fique preso e que o que nós passou, que agora veio essa confirmação, isso não vai voltar atrás. Uma vizinha de Marco Antônio, que não quis se identificar, acredita que ele possa ter cometido outros crimes. Olha, tem muita gente que passou aí e a gente não viu nunca mais. Sério? Muita gente. E chegou a morar 1 mês, 2, 3 e sumiu? Sim, a rotatividade era muito grande. E a gente não conseguia nem avisar as pessoas, porque ele não deixava as pessoas falar com a gente. Pelo que se sabe, Marco Antônio tinha uma compulsão por matar. Fazia isso mais ou menos do mesmo jeito, com as mãos. E quase sempre no mesmo lugar, em casa. Marco Antônio também diz à polícia que em todos os casos ele foi atacado primeiro. O pai de Marco Antônio garante que nem vai visitá-lo na cadeia. Eu creio que ele deve deixar menos uns 50, 60 anos na cadeia.
não merece ser solto, não. Ele, para mim, ele morreu.